Há 25 anos funciona em Botucatu o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica. Ele é uma unidade auxiliar vinculada ao Instituto de Biociências aqui da Unesp de Botucatu. Hoje o que ele faz pela cidade, pela universidade, hoje você conhece no nosso espaço universitário. Quem está aqui nesse primeiro bloco para a gente conversar sobre o CEATOX, né, é a Valéria, que é supervisora aqui do CEATOX, onde a gente está gravando hoje, e o Antônio Francisco, que é pesquisador aqui do centro. Tudo bom com vocês? Obrigada por receber a gente aqui para divulgar esse serviço, né? Nesse começo, vamos falar um pouquinho da história do CEATOX. Ele funciona aqui em Botucatu desde a década de 70. Tem alguns pontos mais importantes dessa trajetória que para chegar até essa configuração atual do CEATOX. Na verdade, o CEATOX começou em 1973, dentro do departamento de farmacologia. Era um laboratório pequeno, né, com um técnico, que na época era eu. E depois o CEATOX começou um trabalho com a polícia, né, fazendo pesquisa de drogas de abuso e participando das atividades de toxicologia analítica junto com a polícia, prestando esse serviço, que era gratuito para a polícia. E o professor Igor, que é o fundador do CEATOX, como ele é médico, na época ele começou a fazer alguns atendimentos. Depois agregou alguns psicólogas também, que faziam um grupo de alcoolismo. Então começou a encaixar outros tipos de procedimentos e o laboratório deixou de ser um laboratório e passou a ser um centro de informações tóxico-farmacológicas, né? E como foi crescendo, precisou já de uma instalação física maior para comportar isso, e começou esse prédio a ser construído, né? Com verbas, talvez, do próprio trabalho do CEATOX. Tudo aqui foi construído com verbas mais obtidas pelo CEATOX do que da própria universidade, que não tem todo esse poder para construir, né? E depois passou para Centro de Informações, o CCI, Centro de Informações, e agora Centro de Informações e Assistência, que já o colega Laor vai falar depois um pouco disso, mas... já adiantando, né, nós somos talvez um dos únicos centros de informação toxicológica e assistência para pacientes crônicos, né? O resto vai tudo para pronto-socorro e ambulatório, aqui no caso nosso, Faculdade de Medicina. E os intoxicados crônicos, o que significa isso? O pessoal que trabalha há muitos anos, principalmente em lavoura, né? E em atividades profissionais, como a médica vai comentar depois, né? Por exemplo, envolvendo metais pesados, que vem para cá, para esse ambulatório. Então, nós não temos leito para internação aqui, nós temos o médico e a auxiliar de enfermagem para fazer esse atendimento. O sonho do professor Igor era construir aqui em cima um segundo andar, para fazer um hospital aqui de toxicologia específico para atender essas pessoas, né? Entendi. E você fala bastante de centro de informação e assistência, né? Então, quais seriam os objetivos principais do CEATOX e qual é a importância de se ter, né, esses centros de assistência toxicológica, não só em Botucatu, mas de uma maneira geral? É importante falar isso, né, que o CEATOX aqui no Instituto de Biociências, ele dá suporte para o Brasil inteiro. Então, nós temos pacientes que vêm do Norte, Nordeste, do Sul. Então, como o Godinho falou, é algo que é bem único no nosso país, né? Então, além das informações que a gente proporciona, né, à população, a gente ministra muitos cursos, né? Recentemente, a gente fez um curso junto às creches de Botucatu, tentando, né, minimizar problemas de contato, né, em casa de crianças com reagentes químicos, com produtos químicos e até com medicamentos, né? Então foi um trabalho bem interessante. Aí durante uns 6 meses a gente trabalhou com essas professoras e o pessoal da creche. E temos muitos eventos, né? Então, o ano passado nós trouxemos um evento focado em agrotóxicos,
Trouxemos o pessoal do INCA, do Rio de Janeiro, vários pesquisadores que são renomados na área para discutir esse tema, né? Então, além dos cursos, de eventos que a gente faz, tem a parte de pesquisa, que o Godinho vai falar um pouco mais, e a formação dos alunos daqui, né? A formação dos alunos da Unesp. Então, esses alunos têm disciplinas focadas nisso, né? Focadas em toxicologia, focadas nos danos que os metais pesados, os agrotóxicos, drogas de abuso podem ter na população. Então, assim, é bem amplo, né? Nossas atuações são bem amplas aqui. Essa parte do serviço à comunidade a gente vai deixar para o segundo bloco, mas com vocês eu quero começar falando dessa parte da pesquisa, né? Quais são as principais linhas ou os principais estudos que estão sendo feitos aqui agora? E quantas pessoas estão envolvidas nesses estudos, nessas pesquisas? Nós temos aqui, isso também é um diferencial, né, do nosso CEATOX, nós temos aqui essa parte de pesquisa, que a parte de pesquisa, qual é a intenção, o objetivo dela? A intenção é fazer descobertas, né, para ajudar o sistema médico a tratar melhor os pacientes, ou então para o sistema médico descobrir como é que essas intoxicações acontecem, né, qual o mecanismo pelo qual ela acontece e assim por diante. Na pesquisa aqui no CEATOX, nós também temos dentro da pesquisa alunos de pós-graduação, alunos que são estagiários dos nossos cursos de biomedicina, biologia, assim por diante, nutrição também às vezes, e de outras instituições também. Nós aceitamos alunos de outras instituições para vir aqui fazer seus estágios, fazer seus trabalhos de conclusão de curso e até teses, né? E a gente também trabalha com outras instituições dentro da pós-graduação. Por exemplo, uma aluna minha acabou de defender o mestrado lá em Ribeirão Preto. Então, estava fazendo uma orientação da pós-graduação dela lá em Ribeirão Preto, trabalhando com um herbicida, por exemplo, né? Então, a pesquisa ela tem vários caminhos para acontecer e nós procuramos ir cercando esses caminhos. O que nós estudamos aqui com relação à pesquisa? Nós trabalhamos com a parte de agrotóxicos e metais pesados, que é a nossa clientela aqui no CEATOX, né? Que vem para o nosso ambulatório. Eu sou o pesquisador responsável e eu trabalho na minha linha de pesquisa com estudos das substâncias agrotóxicas e os metais pesados sobre o sistema nervoso, né? Que são o efeito quase que mais prevalente, o efeito mais danoso sobre os indivíduos. Nós temos tese com substâncias estudando, por exemplo, algumas situações. Então, uma situação, a mãe grávida e ela se expõe à substância, o bebê dela está no útero e ele recebe através do sangue fetal e depois também através do leite materno ele recebe aquela substância. Hoje em dia tem sido observado, a toxicologia está avançando bastante nesse campo agora, que essas crianças nascidas de mães expostas, talvez nem intoxicadas, mas expostas, e se intoxicadas pior ainda, elas vão nascer e vão desenvolver durante a vida algumas alterações neurológicas, por exemplo, algumas coisas endócrinas, por exemplo, né? Existem até as drogas chamadas desreguladoras endócrinas, que vão fazer com que ela, já de criança ou não, em adulto, apresente alterações no seu estado de saúde. Isso foi feito aqui. Isso está sendo feito aqui na pesquisa, né? A gente trata as ratinhas prenhes para estudar os filhotes, como é que eles se desenvolvem quanto ao seu, por exemplo, comportamento, né? O que nós vemos por aí na população? Crianças muito agressivas, crianças com ansiedade, crianças com obesidade. Já eu tenho 2 sobrinhas de 4 anos, são obesas, e elas moram numa região canavieira. A toxicologia tem visto que existe essa relação, né? Alteração. Até tem um nome para isso, que é reprogramação fetal. Então, uma criança que ia ser normo-agressiva, normo-ansiosa, passa a ser muito agressiva e muito ansiosa. Se a gente for nas escolas públicas, municipais, qualquer escola, e for ver como está o estado das crianças, é isso que a gente está vendo. Baixo quociente de inteligência, por exemplo. Então, esse é um dos aspectos que a gente estuda aqui. E a gente faz estudos, 2 tipos de estudos. Um usando doses baixas, que é aquela na qual a população toda está exposta, né, através da água, do alimento, do ar respirado e assim por diante.
e estudos com doses diferentes, um pouco mais altas, que são relativos àqueles profissionais que se expõem ocupacionalmente, trabalham com aquilo que se intoxicam. Por exemplo, os metais, que o Alaor vai falar depois, que a médica vai falar também a respeito, né? E com os agrotóxicos. E essas pesquisas, elas não estão isoladas ao que está acontecendo na sociedade, né? Elas estão sempre gerando, o objetivo é gerar esses resultados que vocês podem aprimorar, inclusive o atendimento que vocês fazem aqui mesmo. Trazer perguntas de fora, né, da sociedade para cá, para tentar responder aqui. E a gente vai iniciar neste ano também um estudo tentando, de alguma maneira, minimizar esses danos provocados pelos agrotóxicos, principalmente nos pacientes, né? Então vai ser um estudo clínico com um suplemento que a gente está estudando ainda, o que vai ter nesse suplemento, para tentar minimizar os efeitos, por exemplo, de estresse oxidativo, de produção de radicais livres, nesses pacientes, para tentar minimizar esses sintomas, né, que eles apresentam, né? E a gente fala de pesquisa, às vezes as pessoas, no geral, não sabem como que é feito, que coisa louca, né? A gente tem uma infraestrutura, vocês, né, tem uma infraestrutura aqui, se a gente andar pelas salas, o pessoal está fazendo esses experimentos. Como é essa infraestrutura que o Ceatox tem à disposição para poder realizar isso? O que necessita? Como que vocês estão hoje, né? Uhum. Bom, a nossa estrutura, assim, do ponto de vista de dosagem, né, desses pesticidas e metais pesados nos pacientes e até nos animais, né, que são os estudos que o Godinho faz, e nós recebemos também muitas amostras de clínicas veterinárias, de zoológico, de meio ambiente, né? Então, a gente tem uma infraestrutura com os equipamentos adequados para fazer essas análises, né? Nós somos referências mesmo no Brasil com relação a isso. Principalmente dosagens que são feitas em sangue, em tecido como fígado, estômago, né? Então a gente tem uma infraestrutura bem interessante com relação a isso. E até dosagens no cabelo, em unha, né? A gente faz todos esses tipos de análises. E da parte comportamental, que são os estudos que o Godinho realiza também, né? A gente tem uma infraestrutura bem sólida, com métodos atuais, né? A gente consegue divulgar esses resultados em revistas científicas internacionais de alta qualidade. Temos ambulatório, né? Que também ele é bem tem toda a estrutura que a gente, né, necessita para acompanhar esses pacientes, né? E os pesquisadores que fazem tudo isso. É interessante porque nós fazemos, na verdade, nós somos multiuso, né? O biotério, as salas de estudo comportamental com os animais lá, né, nos experimentos, são usadas por outros docentes de outros departamentos, por exemplo, fisiologia, anatomia, morfologia, farmacologia, vem desenvolver também suas pesquisas aqui. É um laboratório inserido no geral aqui do IB. No contexto do Instituto de Biociências. Do IB e também da Faculdade de Medicina, né? E até da Faculdade de Veterinária, da FCA, né? De todas as faculdades aqui, né? E é importante, assim, a gente falar que todos os nossos estudos, eles passam em comitê de ética, né? Para serem avaliados do ponto de vista ético. Tudo é pensado para ter o melhor resultado possível, né? E criar realmente um conhecimento, né? Com a ajuda muito dos alunos de pós-graduação, né? Alunos que são bolsistas, de CAPES, CNPq, FAPESP, em grupo, né? Em conjunto, criando esses resultados. E você citou os alunos, né? Então vamos falar, só para ir encerrando esse bloco, sobre a formação de profissionais. Vocês fazem cursos, fazem eventos? Que profissionais que buscam informação aqui com vocês nessa área de toxicologia? Como que os alunos também acabam usufruindo esse conhecimento que está contido aqui? Sim. Então, a toxicologia ela é encontrada em diferentes ramos, né? Ramos profissionais. Então, nós temos cursos mais amplos, dedicados, por exemplo, a profissionais de saúde, né, que é um curso que a gente promove anualmente aqui no Instituto de Biociência. Então, vem profissionais da área de saúde formados desde de médicos, biomédicos, veterinários, farmacêuticos, né? Então, vem um grupo bem diferente, eclético.
e temos grupos mais focados, né? Então, por exemplo, a gente tem um curso que é a quantificação de metais pesados e metais essenciais no cabelo, né? Então, esse tipo de curso ele é mais focado para nutricionistas, para nutrólogos. Então, a gente tem uma gama, assim, né? Temos coisas mais amplas e coisas muito focadas também, né? E quem tiver interesse pode entrar na nossa página do Ceatox, né? Que é ceatox.ibb.unesp.br, depois a gente pode colocar, né, na tela, e lá sempre a gente vai atualizando os cursos que vão ser realizados aqui. Mais alguma última informação sobre essa parte que a gente conversou que é interessante o pessoal saber? Antes da gente conversar um pouquinho sobre os serviços prestados à comunidade com outras duas pessoas aqui do Ceatox também? Não, na verdade, assim, só finalizando essa coisa assim, da pesquisa, é que a pesquisa não serve apenas para a gente fazer a descoberta. O importante da descoberta é que ela seja passada para o trabalho médico. E aqui, como nós temos o médico trabalhando junto com a gente, todo o dado da pesquisa, né, assim que eu descubro uma coisa, eu converso com a médica Maria Luísa, passo para ela e ela já pode pensar em fazer a utilização daquilo ou ajudar a fazer hipóteses diagnósticas a respeito do que está acontecendo com os pacientes. Está bem integrado. Então é uma integração realmente que a gente tenta fazer aqui dentro. E eu acho interessante também a gente comentar do 0800, né? Que aqui o Ceatox aqui de Botucatu, nós junto com outros Ceatox no Brasil, nós temos um número que é o 0800, que é de assistência, né? Para passar informações. Então, nós temos farmacêuticos que estão sempre presentes aqui no Ceatox para responder essas dúvidas e às vezes até condutas clínicas, né? Então, esse 0800 é um serviço muito importante que a gente realiza em conjunto com esses outros centros, né, no Brasil, e é diário, né? Então, assim, por dia nós temos vários, não para de tocar o telefone, né? E a gente sempre respondendo e monitorando o que está acontecendo aí no país, né? Legal. Obrigada por compartilhar um pouquinho do Ceatox com a gente, da TV Câmara. Esse bloco vai ficando por aqui, mas a gente já volta para falar do Ceatox no Espaço Universitário. Esse é o Espaço Universitário da TV Câmara e hoje a gente está falando do Ceatox, um serviço aqui do IB da Unesp de Botucatu. A gente já conheceu um pouquinho da história, das pesquisas que eles fazem aqui e agora a gente vai saber quais são os serviços que eles prestam à nossa comunidade, com o farmacêutico bioquímico Alaor e também a médica aqui do Ceatox, a Maria Luísa. Então vamos falar um pouquinho dessa parte que está mais próxima da população, né? Perfeito. E eu até li, na verdade eu vi uma reportagem da TV Unesp, para contextualizar um pouquinho, né? O Ceatox, ele segue o padrão desses outros centros de assistência toxicológica ou ele tem algum diferencial também? Porque o que dizia nessa reportagem é que o Ceatox aqui de Botucatu, ele é um dos centros mais próximos da população. É isso mesmo? Exatamente. Não é somente isso. O nosso centro, conjuntamente com mais 35 centros do país, que compõe o que nós chamamos de Rede Nacional dos Centros de Informações Tóxico-Farmacológicas, chama RENACIAT, e ele tem por objetivo também a notificação de eventos toxicológicos, que vão compor depois, futuramente, políticas públicas nos locais onde há necessidade dessa remediação, dessa complementação em termos de remediação do ambiente, com relação aos eventos toxicológicos que estão ocorrendo lá. Mas o centro de Botucatu ele tem algumas características realmente que chamam muita atenção. Primeiro porque nem todos os centros estão dentro da universidade. Alguns estão mais ligados a hospitais, né, a rede pública, hospitalar, do que propriamente a universidade. Então a gente tem, de todos os centros que a gente já teve a oportunidade de conhecer, né, de boa parte deles, o mais completo é esse centro de Botucatu, de todos. Porque a gente tem, como está dentro do núcleo universitário, a gente acaba desenvolvendo a parte de pesquisa, a parte de extensão e ensino. Então, o tripé da universidade a gente consegue conduzir aqui dentro do nosso centro. Então, em decorrência desse fato, e um centro notificador, é importante que a gente chame atenção para isso, né, que vai compor depois, a gente tem uma ficha que a gente preenche, e vai compor depois um banco de dados que eles vão se utilizar para isso, como eu já falei,
para as políticas públicas, né? Então é um centro assim bastante completo, inclusive a gente tem um ambulatório, a doutora depois vai estar falando mais detalhadamente sobre isso, né? E além disso nós temos também os projetos de extensão, né? Um deles, por exemplo, falando da sociedade, a gente tem um trabalho comunitário muito interessante chamado Projeto de Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas, chamado Anjos da Guarda. Então vamos deixar para falar desses projetos especificamente, né? A médica Maria Luísa, né? Vamos falar então sobre os serviços prestados e que tipo de paciente é atendido aqui. Essa seria a função do ambulatório? Sim, nosso ambulatório aqui do Ceatox, ele funciona tanto por demanda espontânea, né, que é quando, sim, qualquer pessoa que achar que pode estar intoxicado ou está exposta e pode estar intoxicado por agrotóxico e pesticidas e metais pesados, ele pode chegar sem nenhum encaminhamento, ele pode chegar aqui, ele vai ser atendido pela auxiliar de enfermagem, que aí a gente vai fazer a coleta de exame para fazer dosagem e ver se de fato ele está intoxicado ou não por qualquer dessas substâncias. Também a gente recebe muito paciente encaminhado que vem principalmente do ambulatório de neurologia daqui do Hospital das Clínicas da Unesp, porque tanto os agrotóxicos quanto os metais pesados em intoxicação crônica, eles causam muito dano neurológico, né? Principalmente do ponto de vista da neurologia, neuropatias periféricas e síndromes tipo Parkinson. Então a gente recebe muito caso para que a gente faça esse diagnóstico diferencial ou a gente ajude a fechar o diagnóstico clínico lá da Unesp. A gente também recebe pacientes que vêm do ambulatório do CEREST, que é o Centro de Referência Saúde do Trabalhador, onde a gente também faz essa dosagem para ver o diagnóstico, para fechar um diagnóstico de intoxicação crônica por metais pesados, né? E vocês têm alguns números assim de atendimentos ou quais são os casos que mais chegam até aqui? Não te falaria precisamente em números, mas em proporção, assim, a grande maioria que chega até o ambulatório do Ceatox são pessoas que estão com intoxicação crônica por agrotóxicos, principalmente os organofosforados, porque tem a ver com a produção de laranja, que é uma região que produz os citros, né? E se usa muito os agrotóxicos, os pesticidas da classe dos organofosforados. Então a grande maioria, chutaria talvez os 90% são de pacientes intoxicados por agrotóxico. E tem também uma parte de pacientes que têm intoxicação por metais pesados, chumbo, cobre, mercúrio, que também a gente vem, faz ao segmento também, mas na sua grande maioria agrotóxico, sim. E esses pacientes precisam de uma atenção especializada, vamos dizer assim? Sim, porque se a gente entender que a intoxicação crônica por agrotóxico, que é o mais comum aqui da região, causa uma série de danos, e sim porque a gente está falando de uma população de trabalhadores rurais que já tem suas condições de trabalho ruins, já tem suas relações de trabalho ruins e estão muito expostos a agrotóxicos, tanto a pessoa, o tratorista, que é quem está com o seu trator e vai fazer a pulverização, quanto quem prepara, quanto quem está na colheita da laranja mesmo, né? Então, sim, eles precisam de muito cuidado, sim. E a gente falou desses casos de contaminação, né, por agrotóxico, mas o Ceatox também é conhecido entre a população por causa do seu trabalho com as drogas, né, e é o que você tinha falado antes desse projeto de extensão. Você pode contar sobre esse trabalho também? Então, o projeto do Anjos da Guarda é um projeto que já tem praticamente 20 anos. Né? Quando a gente começou, então era um trabalho inicialmente de formação interna, né? No fim a gente acabou tendo uma amplitude maior, a gente começou a atender a população no começo. Então esses 19 anos a gente tem tanto a formação acadêmica dos alunos que participam aqui dentro, como a própria comunidade tem a percepção desse trabalho, porque na verdade existe essa interação dialógica com a comunidade a respeito desse tema super importante, que quase sempre, quando é feito uma enquete nas escolas, a questão das drogas sempre é um tema sempre muito solicitado pelos alunos. Então, em decorrência desse fato, a gente acabou tendo uma continuidade ao longo desses anos. Não é nenhum projeto, é um programa chamado Anjos da Guarda, porque são praticamente 20 anos, e a gente não atende apenas as escolas de ensino fundamental e ensino médio. A gente atende também as empresas dentro da CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então a gente trabalha esse tema com a questão do alcoolismo, tabagismo, drogas, etc., né, que acaba sendo um impacto na prevenção. Na questão preventiva. Né, e também a parte do encaminhamento. Se houver necessidade, a gente tem uma parte de como que faz o encaminhamento das pessoas que são e precisam do serviço de suporte
para dependência química, né? Então a gente tem esse tipo de trabalho também. E afora isso, temos outras instituições que já estão há vários anos conosco, como a Fundação Casa, né? Que a gente trabalha com isso daí, e também junto ao Fórum da CPMA, que é a Central de Pena e Medida Alternativa. Então a gente tem esse trabalho já com eles há vários anos, né? Eventualmente também a gente atende o tiro de guerra, não é comum, mas às vezes atende também esse tipo de instituição, entre outras, né? E você pode Posso falar? acrescentar que nós Sim. estaremos na semana de prevenção ao uso de substâncias psicoativas que o município vai promover agora em junho, né? Sim. Isso, nós vamos estar fazendo Fazer uma propaganda. Isso. Vai ter uma capacitação para os professores, né, junto com a rede pública. A gente já fez contato com a Rosa Maria, acho que é a supervisora de ensino, né, diretora de ensino aqui do município. E aí a gente conseguiu fazer, a gente vai estar promovendo esse curso de capacitação no dia 25 de junho. E legal, assim, vocês estão bem ativos, né? Essa semana, inclusive, vai ter evento lá na Câmara também. Agora, você fala bastante sobre a prevenção, orientação, né? Vocês fazem essas orientações por telefone, vocês chegam a ir às escolas, né? Não só para falar das drogas, mas também da questão toxicológica. Tem esse trabalho? Nós temos, inclusive, ano passado, teve um farmacêutico aqui do centro, o João Leandro, que ele fez um trabalho de esclarecimento sobre algumas substâncias que são utilizadas, né, em torno proximamente às casas, um trabalho de formação dos professores para a questão da toxicologia, mais, vamos dizer assim, das casas, no ambiente doméstico. Isso, exatamente. Então foi um trabalho bem interessante. A parte de agrotóxicos, a gente está pensando agora, nesse ano, trabalhar esse tema também, fazer umas cartilhas e tal, fazer algumas visitas. Vamos ver se a gente consegue viabilizar este ano. Né? E passando algumas orientações, você estava me mostrando, né, algumas informações de utilidade pública, que é sempre bom, talvez vocês baterem na tecla. Vamos falar. Quando procurar o CEATOX, né? Assim, bom, se tua saúde não anda bem e você trabalha em algumas ocupações que podem sim te expor a metal pesado. Solda, fabricação de componentes mecânicos, indústria de cerâmica, indústria metalúrgica, que lida com tinta, com verniz, quem faz a reciclagem de material eletrônico, de bateria de carro. Então, assim, são pessoas que estão expostas, então é bom que eles tenham essa informação, que eles possam procurar. E também na questão do agrotóxico, não só quem lida diretamente, quer dizer, a pessoa que dirige o trator, que faz a pulverização, mas quem sim trabalha no entorno, quem mora no entorno e quem também lava tanto os frascos usados para condicionar os agrotóxicos, os pesticidas, como também quem lava as roupas de quem está fazendo a pulverização no campo, né? A gente já viu pessoas intoxicadas cuja função era lavar domesticamente, privadamente, assim, a roupa do marido e do filho, por exemplo, que estavam no campo, né? Às vezes a pessoa nem vai imaginar que é por um motivo desse que ela está se sentindo mal. Entendi. E para fazer esse atendimento, né, a equipe é multiprofissional? Quem são os profissionais que trabalham aqui para atender esse público e fazer esses programas, né? A equipe tem que ser multi, né? Ela tem que ser porque justamente cada um aborda um aspecto relacionado com o tema. Então, o conjunto, a complementação que a gente tem dos profissionais biólogos, biomédicos, farmacêuticos, né, e os médicos que trabalham junto, enfermeiros. Nós trabalhamos uma equipe multiprofissional justamente para a gente atender cada um dos aspectos, né, alguns detalhes que um profissional único não teria, né, a formação suficiente para atender essa demanda. Então a gente tem outros profissionais que nos ajudam, né, a gente atender de forma mais ampla, mais holisticamente esse tipo de problema relacionado com a dependência química, que é um problema seríssimo, né, além do agrotóxico, como ela comentou. E como vocês falaram as pessoas que podem procurar o CEATOX, como procurar? É só chegar ou ligar? Vocês podem passar o telefone, o contato que a gente deixa na legenda aqui para ir encerrando o nosso programa. Chega ali na nossa salinha de entrada, que é onde se faz a primeira conversa, que é um auxiliar de enfermagem, que faz a primeira conversa, até para decidir depois exatamente o que dosar, qual tipo de exame pedir. Funciona em horário comercial, né, de segunda a sexta-feira, a coleta de exames. Uma vez feito esse exame, vindo o resultado, eles fazem uma consulta médica, que essa consulta é agendada
conforme a agenda que a gente tem, conforme a E aí vai disponibilidade que a gente ser tem. passado o tratamento, a pessoa vai fazer o tratamento e ser acompanhada. É um atendimento a longo prazo, né? Assim, a gente faz uma primeira avaliação, no caso de agrotóxicos, por exemplo, você faz uma primeira avaliação, você faz um plano terapêutico para ele de medicação. Geralmente, a cada 6 meses, a gente avalia até a gente conseguir zerar a nível sérico o agrotóxico, por exemplo, né? Então, é um atendimento bem continuado. Tá. E então, para a gente terminar mesmo agora, uma última informação, na verdade é o que a gente já tem conversado, né? Mas para ouvir da opinião de vocês, como que vocês acreditam que o Ceatox contribui para a cidade? Aqui de Botucatu, atendendo essas pessoas, fazendo os programas, fazendo pesquisa, estando no universo aqui da faculdade, enfim, como que esse serviço chega à população e retorna a ela também, né? Você quer comentar? Eu acho que de várias formas, assim, eu acho que poder fornecer informação de qualidade para a população, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho preventivo também, e também cuidar, né? Eu sempre digo assim, quando eu recebo um paciente aqui que ele deu positivo, por exemplo, para algum tipo de agrotóxico, eu digo, olha, avisa teus colegas de trabalho, dá uma olhada em casa quem que está lidando com essa tua roupa que você traz do trabalho, por exemplo. Então, acho que difundir conhecimento para evitar que as pessoas cheguem num grau de intoxicação crônica com tanto dano, eu acho que já é bem interessante. Então, acho que a gente faz essa parte da prevenção e também da formação, né? Tem alunos, por exemplo, de algumas disciplinas do Departamento de Saúde Coletiva que eles passam no ambulatório. Então, a gente precisa esclarecer, olha, uma intoxicação crônica precisa estar nas hipóteses diagnósticas de alguns casos, né? Então, acho que a nível de formação e a nível de cuidado da população, no que está mais próximo do ambulatório, eu entendo que são essas, né? E no caso do projeto Anjos da Guarda, a gente atende, como você sabe, o tema é super importante, questão preventiva, porque o processo preventivo do que é barato, do que seria para um processo de cura, que já é bem mais... Melhor investir na prevenção. Sem dúvida, muito mais, é mais barato. E a gente evita que depois a pessoa acabe indo no sistema de saúde primário, secundário, e isso vai encarecendo todo o processo da gente ter a recuperação do jovem. Então, eu acho assim, a população tem essa percepção, tanto do aspecto preventivo, não só de drogas de abuso, etc. Mas a gente forma também pessoas, a gente ministra vários cursos junto à sociedade de formação na área da agrotóxico. Por exemplo, toxicologia aplicada, tem um curso que ele é aberto a todos os profissionais que têm interesse, não só para alunos. Então, os profissionais da rede que queiram participar, eles vêm participar conosco nesse momento. Então, a gente tem esse caráter formador, né, educador também, dentro desses cursos que a gente promete, além desses aspectos que a gente relatou. E uma coisa super importante, o nosso centro, que diferencia de outros centros do país, é que a gente está bem, só para frisar bem isso, ele é crônico, ele trabalha a parte dos crônicos, que os outros centros, como eu disse para você, a maioria deles estão em urgência e emergência, a maioria deles, e o nosso não. O nosso tem uma característica muito forte, a parte de tratar a parte das exposições crônicas, né? Então esse é um diferencial grande com relação aos outros centros, né? Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Hoje você conheceu o trabalho do Ceatox aqui em Botucatu, no nosso programa Espaço Universitário. Esse vídeo está no YouTube, mas também está aqui na nossa programação, do canal 61.3 da Rede Aberta. A gente se vê na nossa programação e até a próxima.